Este é o Pause pro Café, o seu podcast de variedades do site cidadegamer.com.br. Olá, moradores e moradoras pixeladas da nossa querida Cidade Gamer. Eu sou o Prefeito Viváqua. Esse é o Pause pro Café, o podcast que eu faço na minha pausa pro café ou na soneca do meu filho e você escuta na sua pausa pro café, lavando a sua louça rapidamente, passando um pano na casa, tomando uma coca de vidro e comendo uma coxinha com frango catupiry. Bom, você decide como você vai ouvir. O que interessa é que a ideia é pegar um assunto, debater ele, botar uma pulguinha atrás da orelha e gerar conteúdo para vocês. E o mais incrível é que o programa de hoje vai seguir uma tendência que eu quero tornar permanente aqui no Pause pro Café. Mas a gente já entra nesse assunto. Antes de mais nada, essa pauta só é possível porque eu selecionei 2 comentários extremamente valiosos e eu vou respondê-los com a minha opinião. Um programa que causou muita discussão no Twitter, no nosso grupo do Telegram e também nos comentários foi o programa Saia da Sua Bolha, onde eu tentei explicar que a gente vai se isolando dentro do que a gente gosta dentro do mundo dos games e a gente acaba não percebendo o que está acontecendo. Então assim, o Marcos Maia, que é um comentarista tipo de séculos da Cidade Gamer, eu acho que eu tenho memorizado o bonequinho do avatar dele, que eu acho que é do Gundam, se eu não me engano, desde que a gente começou o site, se eu não me engano. Vou ficar me repetindo, mas a ideia é essa discussão. Então, falando da ideia da bolha, que a gente tem que abrir os olhos, experimentar coisas novas, seguir adiante com ideias que podem parecer assustadoras, mas quem sabe. Eu digo isso porque eu estou cercado de pessoas que viram o Switch como uma plataforma mais fraca e que vêm comentar comigo, e um abraço para todos vocês, não é só um, já foram mais de 10 pessoas que falaram que compraram o Switch por causa da facilidade de jogar indies em tudo quanto é lugar, de viver essa vida portátil por aí, e eu acho isso uma das coisas mais incríveis do console. Então, o Marcos Maia, eu vou ler o comentário dele, eu vou fazer um comentário em cima, vamos virar o bloco e eu vou ler um segundo comentário, porque a ideia é que dure o máximo da sua pausa para o café. Então vamos lá. O Marcos Maia diz: esses são meus pontos sobre a bolha e como ela refletiu o que estamos vivendo em pleno 2019, Console War, a velha guerra dos consoles. Lembro que na época de PlayStation 3 versus Xbox 360, a mídia definia o 360 como descartável ou não relevante, e ninguém levantava a bola do 360. Lembro que comprei em 2011, enquanto meus amigos tinham um PlayStation 3. Fui para o lado verde da força. Não lembro ao certo quando comecei a escutar podcast, mas lembro de perceber que a maioria dos casts sempre eram voltados para a plataforma da Sony. Uma coisa é certa: quando uma equipe é formada por muitos participantes, tem a chance de ficar na bolha. Afinal, é difícil você ter uma equipe tão ampla que consegue ver o mercado como um todo e não apenas focar numa plataforma, como foi dito no cast. Como toda regra tem sua exceção, alguns conseguiram ter uma equipe ampla e diferenciada que enxergava que faltava algumas coisas. Alguns já acabaram, mas outros ainda estão ativos e relevantes. Orioncast, Godmood, MRG, Drinking Play, Super Amigos e Márcio Bronco Show. Eu também recomendo, vou tentar colocar o link deles aí na postagem. Já ao outro lado, nós tínhamos exemplos de equipes que não brigavam pela Sony, mas não abriam espaço para o concorrente, muitas vezes ironizando quem escolheria o outro lado. O Overkill, Dreamcast, Jogabilidade, Download, Game Bang, Baixo Frente Solto. Nos sites de podcast e mídia impressa, sim, fui atrás dos PDFs das edições anteriores a 2011, já que tinha um acervo de tudo para consumir, queria ler tudo. Era engraçado como até destruiu a imagem do Xbox. Até entendo que tinha que atender a demanda que estava comandando o mercado da época. Mas era engraçado os pontos apresentados que hoje são ignorados quando são debatidos, como notas, serviço, qualidade dos jogos, produto final no caso. Me arrisco a dizer que essa bolha fez surgir o Xbox Mil Grau, indiretamente,
Ele representa a fala de pessoas que têm um Xbox, gosta da marca e buscar um lugar para ouvir coisas boas. Imagina. Eu vou pautar algumas coisas. E assim, o Cidade Gamer começou em 2011. Eu peguei o Xbox 360 desbloqueado em 2006. Então assim, eu fui um early adopter do console, mas eu sofri as Three Headlights. Eu até comprei um outro console, mas ele começou a pegar poeira porque eu assinei a Plus, peguei o PlayStation 3 e ele tinha a opção de dividir contas com os amigos. Então, na verdade, foi uma realidade de que estava mais fácil jogar no PlayStation 3. Em nenhum momento eu imaginei que ele fosse superior. Até porque eu não faço coleção de Blu-rays, eu tenho 5 Blu-rays de coisas que eu realmente gosto muito e me lembro de, se caso eu usei no PlayStation 3, foram muitas. Sabe aquela compra supérflua? Foi isso. Só que é lógico, coincidiu que no momento que eu tinha o PlayStation 3 e eu só falava dele aqui porque era o console que eu tinha, lembrando, a gente nunca foi imprensa. A gente tentou ser, mas a gente não foi. A imprensa gamer já chegou a ganhar consoles de desenvolvedoras no Brasil. Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3. Isso não é um defeito, é lógico. Se você presta conta, se você gera um conteúdo e você tem os números, a empresa tem por que investir em você para que você tenha como falar dos jogos dela. Agora, no nosso caso, a gente tinha que falar do que tinha. Tanto que existia uma época constante que a gente falava de PSP e Xbox 360, PSP e PS3. Aí teve a época do Wii e teve uma época que o DS dominou tudo. Aí depois foi 3DS, aí depois o Wii, aí foi aquela cambalhota toda. Eu, por exemplo, tô louco para pegar um Xbox One, mas não tenho dinheiro. Eu sei que se eu comprasse ele, eu ia comprar alguns jogos usados, porque são muito baratos, e assinar o Game Pass e ser feliz pro resto da vida. Mas é difícil tirar R$1.000. R$1.000 é o valor do aluguel da minha casa. É complicado. Quanto ao Xbox Mil Grau, a gente tem aquele velho ditado que não existe vácuo de poder. Ou seja, o seu silêncio ele pode ser ensurdecedor para outras pessoas. Na última resenha eu estava muito eloquente. Nesse programa eu estou gaguejando palavras básicas. O Xbox Mil Grau não é que ele surgiu por causa dessa bolha. Uma avaliação minha, tá? Ele ganhou voz e as pessoas que estavam cansadas e saturadas do mercado foram adiante. Porque, querendo ou não, tirando a grande vantagem de ser um tocador de Blu-ray e ter grande parte da indústria japonesa apoiando o PlayStation 3, ele era mais difícil de programar. Então, entre muitas aspas, os jogos eram mais dispendiosos para sair. E as franquias ocidentais que bombaram porque os estúdios estavam muito bem associados junto com a galera da Microsoft. Por exemplo, Skyrim se beneficiou horrores da função de instalar direto no HD disponível no Xbox 360. Jogos como Dragon Age, Mass Effect, eles se tornaram populares, eles se tornaram pilares. Isso eu estou falando dos multiplataformas, tá? A série Assassin's Creed, esses jogos eles ficaram muito consumidos ali. Só que é uma realidade brasileira. Eu acredito que o Xbox Mil Grau é uma voz no meio de um mar de ruídos, onde a gente, sei lá, tá procurando alguém que fale do nosso jeito, mas se a gente tá com raiva porque ninguém tá falando, imagina, você quer ouvir pessoas falando do seu console. Você tá procurando esse tipo de conteúdo, você gosta desse tipo de conteúdo. Ninguém fala, e a gente, o podcast brasileiro, tem aquela coisa de ficar zoando ao invés de trazer informação. Pelo menos os que eu ouvia e participava. Então a pessoa ia lá, queria um cantinho, um afago, um carinho junto à sua marca e não tinha, e de repente tem um cara idolatrando enquanto está todo mundo zoando. Ele tem alguma razão. O problema é que quando cresceu demais, ele deixou de ser o Mil Grau do meme engraçadão zoando as falhas do PlayStation e passou a ser o PlayStation um lixo, o Xbox é a salvação. Quando o ideal era que todo mundo pudesse jogar tudo, mas não dá, tá fora da nossa realidade. Então, continuando aqui, né? Ele fala do Xbox Mil Grau. Ele fala assim: sim, como um exemplo é o online do Gear 5, erro do valor. Então eu vou retomar a partir do momento que ele fala do Xbox Mil Grau. Me arrisco a dizer que a bolha fez surgir o Xbox Mil Grau. Indiretamente,
Ele representa a fala de pessoas que têm um Xbox, gostaria de marcar e buscar um lugar para ouvir coisas boas, novidades e informações relevantes do mercado para marcar e saber dos problemas que estão ocorrendo. Sim, como por exemplo o online do Gears 5, no valor do Halo Reach de 2020, e tem que concordar com a opinião, ele é forte e às vezes questionada para a mídia que se diz especializada, muitas vezes ignorando essa fatia do mercado. Bom, ficou um pouco truncado o que ele disse, mas é mais ou menos o seguinte. Imagina que você não tem um representante falando de algo que você quer saber do mundo dos games. Por exemplo, nos Estados Unidos, sites de games que fazem notícias todos os dias, mais de 2, 3 notícias, eles realmente fazem coisas do tipo assim: vai sair a nova atualização da Xbox Live. Eles fazem uma lista das coisas que tem. Eu sei que hoje em dia tem blog do Xbox e tal, mas às vezes eles fazem uma listagem de jogos que vão se beneficiar das atualizações. Por exemplo, quando saiu a atualização que você podia instalar jogos no HD do Xbox 360, vários sites fizeram listas de jogos que o loading acelerava de 10 a 90% a velocidade. Alguns jogos RPG tipo... Alguns RPG japoneses, tipo Last Remnant, Blue Dragon, tinha melhoras de 40%, 50% nos loads de batalha, coisa que deveria ser praticamente imediata. Você não quer aparecer o load de batalha, ver a tela preta por 10 segundos e de repente começar uma briga. Você não quer fazer isso. Então, era uma voz, deu problema no online do Gears. O cara é um gerador de conteúdo que ele liga a câmera e fala: galera, tá ruim, tá não sei o que, e a Microsoft vê que de repente tem um vídeo com 100 mil visualizações cobrando. Muitas vezes o departamento não tá lá jogando online, porque o departamento brasileiro cuida do marketing, cuida de um monte de coisa. Não é assim normalmente, mas no Brasil é um pouco mais bagunçado, né? Então, continuando aqui, quem acompanha a Mil Grau, seja pelos vídeos e lives, percebe que sim, eles agridem sonista. Muitas vezes são os que estão na live buscando briga. Então, ele criou um nicho de conflito, né? Que bizarro. E eles apontam coisas que muitas vezes não são percebidas pela maioria, como controle de dano, análise sem prova, entre outros. Eu não vou mentir. Às vezes eles são overaction em seus comentários, mas prefiro um grupo que fala assim do que meia dúzia que não expressa opinião sobre a marca que acompanha. Uma coisa que tem que ser dita sobre a Sony ela está enraizada no brasileiro, seja pelo programa infantil que vendia a marca a todos do brasileiro, seja o programa infantil do SBT que vendia a marca a todos os brasileiros, fazendo se tornar um item de status e desejo, PlayStation, ou seja pela pirataria que ajudou a marca a se popularizar e ter acesso a todos, independente da faixa de renda. Lembrando que isso foi uma consequência da pirataria, não uma ação. A pirataria não aconteceu e a Sony falou: agora estamos instalados, porque é um dano para a marca. Tanto que muita gente, já quando descobriu que o 360 podia ser desbloqueável, a gente tinha um mar de pessoas. Eu fui uma vez num evento que estavam organizando o online da Xbox Live Brasil pro 360. Cara, há muito tempo atrás, lá em São Paulo. E o cara falou: a gente sabe quantos consoles piratas jogando online existem no Brasil. A gente sabe que o seu console está desbloqueado. E eles não tinham o que fazer. Pelo menos naquele momento eles não tinham uma posição da marca. A Sony se posicionou contra a pirataria, a Microsoft provavelmente se posicionou contra, mas ação nenhuma foi tomada. Aqui no Brasil a Sony tentou montar as fábricas e tudo mais, mas o PlayStation 2 chegou muito tarde oficialmente no Brasil. E assim, outra coisa que ele falou, né? Essa nostalgia é usada pela mídia especializada, mídia impressa, podcast, YouTube, na mente das pessoas que estão trabalhando para trazer informações do mercado. Além de garantir seus views por isso, ela se segura para poder abrir espaço para outra marca ou fazer ela se tornar relevante no diálogo sobre jogos. Gosto da fase adulta da Cidade Gamer, mas o humor ainda são seus pontos fortes. Boa sorte e parabéns pelo cast. PS, não acho que vocês não falavam da Microsoft ou eram hates, porém faltou integrantes para acrescentar mais informações. Pois é, agora uma meia-culpa, né, que eu tenho que falar, que eu tenho que admitir, porque afinal de contas é um programa com essa pegada. O podcast da Cidade Gamer, ele se tornou um escape muito maluco
meu e de cada integrante que foi se tornando amigo para um momento de, sei lá, catarse. A gente falava de games e conseguia dar boas risadas em alguns momentos. Era a hora que eu tinha meus amigos. Não sei se vocês sabem, mas eu morei em São Paulo, eu trabalhei por um tempo e as coisas deram muito errado para mim. E eu levei uns 6 vezes para me levantar, e aí quem tava lá eram os meus amigos. Então eu meio que joguei de lado o compromisso profissional de imprensa, parei de pedir keys de jogos, parei de fazer resenhas extremamente específicas e queria jogar videogame e conversar com os meus amigos. O que eu faço hoje com um pause pro café é algo parecido, porque dentro de mim tem essa vontade de gerar conteúdo. Tem essa gana, esse fogo, fogo no rabo, vamos dizer assim. Essa vontade de dar. Mas a quem eu quero dar é os videogames. Eu quero falar, eu quero me comunicar. E eu acho que o diálogo abre um caminho sem voltas e delicioso. Então eu agradeço a cada um de vocês que estão divulgando, que estão gostando da fase adulta. Eu entendo que o humor era extremamente bem-vindo. Sinto falta toda semana de gravar. Mas eu não consigo mais ficar 1 hora à noite online. Eu sei, vai melhorar daqui a um tempo. Meu filho vai ter uns horários melhores, minha esposa vai ter uns horários melhores, eu vou ter horário. Meu Deus do céu, é difícil falar horários várias vezes, né? O segundo comentário é um pouquinho menor, mas é do Arthur Mauro, né? Ele tá como Arthur Boente, mas é o Arthur Mauro que comenta. Se você é ouvinte do God Mode Podcast, você com certeza conhece ele. Então vamos lá. Eu tenho um amigo que me tirou da ignorância contra o Xbox e Pokémon. É muito simples. Pensa na Microsoft falindo. Impossível. Eu, comentando de Pokémon ser ruim, fomos pesquisar e o Pokémon menos vendido foi com a média de 23 milhões de cópias. Muito mais que o God of War 4, que ganhou o jogo do ano. Então, o pior Pokémon vendeu mais que o jogo do ano de 2018. Acha que vão parar de fazer mesmo o jogo sempre? Se vende, por que parar? Bom, então inicialmente, voltando àquele assunto de sair da ignorância, sair da sua bolha, normalmente é um amigo. É por isso que eu quero fazer o podcast ser um canal de comunicação meu com vocês. Se eu achar alguma coisa que eu acho errado, algum ponto, eu quero trazer essa discussão para vocês. Eu quero ver se a gente acha um ponto comum, se a gente discute, se a gente abre a cabeça para um momento único nosso. Por que eu digo isso? Porque não tem graça ficar estável. Eu sei que as mudanças às vezes assustam, mas cada vez, e eu falo isso com absoluta certeza, cada vez que eu me arrisquei, vendi tudo que eu tinha, peguei um dinheiro que poderia ser usado para outras coisas, que poderia me ajudar muito, e investi, por exemplo, num videogame portátil da Nintendo, não teve uma vez que eu não fui feliz com ele. Eu não tive desagrado nenhum. Eu já tive desagrado com jogos que eu comprei, inclusive para esses videogames portáteis. Eu tenho desprazeres imensos com vários jogos que passam pelo meu caminho. Mas uma coisa eu falo para vocês. Toda vez que eu supero o meu medo e arrisco alguma coisa, a experiência é boa. Por exemplo, o Arthur Mauro falou sobre o God of War 4. Eu quase não comprei God of War 4 por medo de não gostar. Você tem noção disso? Não gostar de God of War? Ah, você é pagar pau da Sony. Pelo amor de Deus, eu tenho 8 resenhas de jogo de Switch, só falo desse videogame e só não falo do Xbox porque não tem como. Cara, eu tinha medo. Mas eu tinha medo de não gostar porque eu estava com dinheiro contadíssimo e o meu filho tinha acabado de nascer. Eu jogava nas sonecas dele. Eu estava desempregado também. Tem isso, soma o medo também. E não me arrependi, comprei cópia física e a partir daí comecei a minha base de escambo. Comprava a cópia física do jogo e ia lá, terminava, vendia. Pegava Assassin's Creed físico, trocava. Pegava do jogo físico, trocava. Pegava não sei o que. Só comprei digital mesmo o Outer Worlds, que me arrependo ferozmente. E o Spider-Man, que não me arrependo, porque volta e meia eu estou jogando esse jogo. Mas eu preciso saber de vocês.
o que estourou a bolha de vocês. Conta uma história, se teve algum podcast, se teve algum vídeo, algum youtuber, algum gerador de conteúdo, algum amigo, alguma revelação, algum jogo. E quanto a essa ideia de para que parar de mexer no jogo e o Pokémon não vende, o Pokémon mudou bastante. Dá uma ouvida na resenha que não tem spoilers e você vai ficar, no mínimo, curioso para saber o que está acontecendo naquele mundo daqueles bichinhos doidos. Beleza? Eu sou o Prefeito Viváqua, este foi o Pause pro Café. Eu espero que você tenha tomado um delicioso cappuccino, uma coca trincando de gelada, um chá da tarde maravilhoso. Eu espero que a cervejinha com salame e limão cortadinho, delícia. Ou quem sabe uma calabresa frita, batata na airfryer, pipoca. Se você projetou a gente no Spotify, na TV e ouviu com seu irmão, com seu amigo, com sua namorada, você que gosta da gente, não esquece de recomendar, marcar a gente no Instagram, que você está ouvindo a gente pelo aplicativo, tira um print da sua tela e marca. O nosso Instagram é @cidadegamer. A gente adora ser marcado. Prometo voltar a gerar conteúdo. Agradeço a vocês por todo o carinho, por toda a preocupação quando eu não consigo publicar episódios por cansaço, estresse. Obrigado a todos vocês. Eu faço isso porque eu gosto de ser ouvido. E eu espero que vocês gostem de me ouvir falar. Um abraço pixelado e eu espero que semana que vem tenha mais. Mais uma vez, eu vou agradecer de coração ao nosso ouvinte Fred, que mandou para mim esse gravador portátil, que hoje eu posso gravar em qualquer lugar da minha cidade, do interior e etc. e etc. Valeu, Fred. Também recebi o Death Stranding. Vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar em 2020. Tem alguns jogos na fila para fazer resenha. E foi graças a você que vamos gerar um conteúdo bacana aqui no nosso site. Falou, galera!